Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia para continuação da nossa série de vídeos especiais sobre a Segunda Guerra Mundial. E hoje a gente chega no momento da retomada de Berlim, depois da guerra se estender aí por anos, produzindo uma destruição incalculável de batalhas épicas que marcaram esse conflito. Em abril de 1945, a Alemanha começa este mês decisivo para a Segunda Guerra Mundial dentro da Europa, né? Lembrando, importante a gente ressaltar essa informação, de forma completamente desastrosa, né? A Alemanha está em abril de 1945 em colapso. Os soviéticos beiram a cidade já, retomando e ganhando posições importantes e levando o exército alemão nazista a bancarrotas nesse momento. A União Soviética vai empreender uma ofensiva militar, um empenho militar impressionante, com cerca de mais de 2 milhões e 500 mil soldados, com milhares de blindados, caminhões, aviões, enfim, com uma capacidade militar absurdamente grande. Os soviéticos então montam um gigantesco cerco a Berlim e a conquista específica da cidade era literalmente ou virou uma prioridade para o Stalin e uma questão também de honra, já que o Stalin queria muito se vingar dos alemães por tudo aquilo que eles fizeram durante a invasão da União Soviética, os cercos de Leningrado, Stalingrado e os ataques a Moscou nesse momento. A obsessão de Stalin também estava em chegar primeiro a Berlim por causa de dois fatores: das informações secretas que os alemães tinham sobre a guerra e também sobre o avanço dos estudos científicos, em especial sobre as armas nucleares, que os soviéticos acreditavam que os alemães, enfim, os nazistas poderiam ter nesse momento. Então, chegar primeiro a Berlim, tomar a cidade, tornou-se uma grande obsessão para o Stalin, enfim, para os seus esforços de guerra nesse momento e também para as grandes disputas que já começavam a nascer entre as grandes nações nesse momento. Ao chegar em Berlim, os soviéticos empreenderam uma absurda força e uma absurda violência contra a população. A população alemã teve que se refugiar, estocar comida, enfim, se esconder aonde era possível. O exército alemão, já enfraquecido, começa então a convocar para a frente de batalha jovens de até 13 anos, 18 anos, que até então não iam para a guerra, e também começa a recrutar pessoas mais idosas acima dos 60 anos, já mostrando que o exército e os nazistas estavam completamente desarticulados frente a esta guerra. Enquanto isso, os soviéticos usaram uma força desproporcional. Durante o mês de abril, os soviéticos chegaram a despejar em alguns dias, em um dia só, mais de 1.200 bombas sobre a cidade de Berlim, e a guerra, se desenrolou em Berlim de forma muito semelhante como aconteceu em Stalingrado. A disputa de quarteirão por quarteirão, rua por rua, provocando um processo extremamente alto e grande de violência nesse momento. E aí a cidade definitivamente cai, ou enfim, é tomada pelos soviéticos no dia 25 de abril. A partir desse dia, a cidade vai sendo tomada gradativamente e os líderes nazistas que ainda permaneciam na cidade começam então a bater em retirada pelas poucas rotas abertas de fuga que ainda restavam. A figura de Hitler, o grande líder nazista, se nega a fugir, e decide então ficar no abrigo, que foi a sua proteção nos seus últimos dias. E no dia 25, a partir do dia 25, ele fica encurralado dentro do bunker, dentro da capital Berlim. Decidido então a não abandonar a Alemanha e também vendo o que aconteceu com Mussolini, que acabou se tornando um grande troféu de guerra, no dia 30 de abril, Adolf Hitler e Eva Braun, a sua esposa, então cometem suicídio e a Alemanha passa a ser controlada por Karl Dönitz.
é este que, junto com os altos comissários e o alto comando do exército alemão, então vai oficialmente assinar a rendição alemã no dia 2 de maio de 1945. E aí, oficialmente, a guerra acaba dentro do território europeu. Mas a guerra não acaba neste momento, né? A guerra ainda vai se estender basicamente até o início de setembro, já que depois de retomar a Europa, os Estados Unidos ainda continuam os seus esforços de guerra, tá? Esperando a rendição também incondicional do Japão nesse momento. Então, os Estados Unidos continuam a guerra no Pacífico devido às grandes disputas imperialistas, por mercado consumidor, enfim, as grandes disputas que os Estados Unidos vai ter com o Japão, né, na região do Pacífico e na região da Ásia. Então, em fevereiro de 1945, os Estados Unidos começam a desembarcar de uma forma mais consistente nos territórios e no solo japonês, retomando algumas grandes conquistas japonesas, né, no sentido de geoespaço, né, dos espaços que o Japão, né, tomou ali e ocupou nas regiões importantes com grandes fornecedores de matérias-primas para bancar o seu projeto de grande desenvolvimento, de se tornar uma grande potência. Então os Estados Unidos passam a retomar nesse sentido. Então, já sem grandes forças, o Japão também começa a entrar em decadência, né? É nesse momento que surgem os famosos kamikazes, né, aqueles pilotos que atingiam ou usavam seus próprios aviões como arma para atingir e derrubar os Estados Unidos nesse momento. Então a perca de alguns territórios importantes, né, como a cidade de Nagoya e Yokohama, né, vão fazer com que o Japão não tenha força para resistir. Representantes do Japão, do Império Japonês, tentam negociar e apresentam um projeto de rendição aos Estados Unidos no início de 1945, né, no sentido de tentar manter ainda algumas das suas bases econômicas. Os americanos e os estadunidenses não aceitam a rendição do Japão, a não ser que ela fosse incondicional. Então isso acaba fazendo com que, ou acaba acelerando e para provocar literalmente o fim da guerra, os Estados Unidos tomam uma decisão que vai marcar a história da Segunda Guerra Mundial. No dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançam a primeira bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, matando mais de 100 mil feridos, mais de 100 mil pessoas e deixando mais de 100 mil feridos. Né? 3 dias depois, no dia 9 de agosto, ele lança então a segunda bomba atômica, agora sobre a cidade de Nagasaki, deixando mais de cerca de 80 mil pessoas mortas e mais 70 mil feridos. O Japão, então, completamente destruído, desarticulado das suas forças militares, no dia 2 de setembro, assina, então, de forma incondicional a rendição e formaliza a rendição, e oficialmente a Segunda Guerra tem fim, tanto no continente europeu quanto agora no continente asiático, onde ela se estendeu por mais alguns meses pós a rendição da Alemanha nesse sentido. A utilização das bombas atômicas vai marcar muito, né? E há uma grande discussão sobre a utilização, o porquê, sobre a força excessiva usada sobre o Japão, um país que basicamente já não oferecia mais nenhum tipo de resistência. Então, o uso das bombas atômicas é considerado por muitos historiadores também já um elemento já dentro daquilo que a gente vai chamar de Guerra Fria depois, como uma forma de demonstração de poder dos Estados Unidos frente à União Soviética nesse momento. Enfim, são grandes teorias, algumas têm alguns sentidos, algumas vão ficar como histórias da conspiração e vão ficar ainda como grandes hipóteses sobre a Segunda Guerra Mundial. Ok? Ó, fica ligado que, né, nos próximos dias vem mais. Agora vamos tentar entender um pouco das consequências do que foi a Segunda Guerra Mundial, os seus resultados. Então deixa seu like aí no vídeo e segue o canal.